a natureza do homem. A natureza humana pode ser considerada como um composto orgânico de 3 componentes fundamentais: vida, intelecto, razão. Ou, usando a antiga terminologia grega, bios, nous e logos. O intelecto, nous, e a razão, logos, são os elementos tipicamente hominais. A vida, bios, é o elemento comum a todos os seres vivos. E, na realidade, tudo é vivo, mesmo os minerais. Os seres vivos são a manifestação existencial da vida, que constitui a essência do universo. O uno do universo é a vida, a essência, o absoluto, é o verso, são os vivos, as existências, os relativos. Entre os vivos, há inúmeras diferenças de grau ou perfeição, segundo a consciência de cada um. Há quem identifique o mundo mineral com o inconsciente, o mundo vegetal com o subconsciente, o animal como o semiconsciente e o hominal como o ego consciente, podendo este evolver para o autoconsciente ou o eu consciente. Enquanto o homem racional não completar o homem intelectual, haverá conflito entre o intelecto humano e o instinto da natureza, que haverá doenças. O nós do homem intelectual não somente entra em conflito com o bios da natureza, mas também com o logos da razão, sibilo da serpente versus sopro de Deus. É esta a luta antirracional que o Gênesis chama pecado. E o hino pascal Exultet denomina o pecado realmente necessário e a culpa feliz. Como é que um pecado pode ser necessário? E como é que uma culpa pode ser feliz? O hino místico do Exultet se refere à lei necessária da antítese, que deve culminar na felicidade da síntese, sob os auspícios do livre-arbítrio humano, porque sem resistência não há evolução. A humanidade de hoje ainda se acha em plena luta contra 2 frentes, contra a natureza do bios e contra o logos do espírito. Quando o homem passar do nous do intelecto para o logos da razão, cessará a luta do intelecto contra a razão. E com isto, cessará também o pecado, cessará também a luta do intelecto contra a natureza. E com isto, cessarão os males e as doenças. Jesus de Nazaré não tinha pecado e não teve doença, nem maldades, nem males, porque estava perfeitamente harmonizado, tanto com o mundo espiritual, o logos, como com o mundo natural, o bios. Ele era o próprio logos, o verbo, como diz o 4º evangelho. Nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus, no dizer de Paulo de Tarso. Em Jesus, a natureza humana havia atingido a sua evolução integral, sob os auspícios da razão espiritual do Logos. Em outros homens, como Moisés, chegou a evolução a grandes alturas, tanto assim que Moisés nunca esteve doente, nem morreu, mas aos 120 anos transformou seu corpo material, segundo as Escrituras, num corpo astral,
e 1500 anos mais tarde reaparece em corpo astral, no Tabor, ao lado de Jesus transfigurado. Quanto mais o homem evolve na sua evolução rumo à harmonização pelo Logos da razão, tanto mais ele se aproxima da sua perfeição, realizando o homem integral, bios, nous, logos, ou seja, vida e intelecto sob os auspícios da razão. A humanidade de hoje está ainda no início da sua evolução, dominada unilateralmente pelo intelecto, em luta com a razão e hostil à natureza. Deus e o diabo nada têm a ver com isso. É simples questão de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder que pode provocar tanto a evolução como a involução do homem, tanto a sua realização como a sua frustração. O empenho de todos os mestres espirituais da humanidade sempre consistiu em promover a evolução ou a autorrealização do homem, mostrando que toda a evolução e toda a felicidade do homem consiste no fato de ele fazer triunfar a razão sobre o intelecto e assim estabelecer a perfeita harmonia entre todos os fatores componentes da natureza humana. Eu sou adepto da autorrealização. Aí está o nosso grande trabalho. Autorrealizar-nos, autoconhecimento. Através do autoconhecimento, nós nos autorrealizaremos.